Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Adoro esse nome. Mentes Sem Fronteiras. Realmente eu gosto. Eu sou Isaac e vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal, sempre com informações sobre psicologia, espiritualidade, comportamento, a mente humana. E hoje eu trago mais um mestre, né? Esse vídeo é mais um vídeo da série Mestres da Humanidade, que eu gosto muito dessa série. E trago hoje mais um grande mestre vivo, né? É bom que a gente fale sobre isso. Ele é um americano, ele hoje tem 61 anos, ou 62 anos, alguma coisa assim. Ele vive, até onde eu sei, ele vive na Califórnia, ele é um professor, ele ensina espiritualidade autêntica. O nome dele é Stephen Gray, mais conhecido como Adyashanti, alguns chamam de Adyashanti. Eu não sei qual é a pronúncia correta, mas não faz tanta diferença. Ele é mais conhecido como Adyashanti e o nome dele é Stephen Gray. E ele é um professor de espiritualidade autêntica. Eu gosto muito dele, porque na verdade eu gosto muito dos mestres ocidentais e vou falar o porquê. Porque nós aqui no Ocidente, nós temos uma cultura, nós temos uma educação, nós temos hábitos, tudo contrário a uma espiritualidade autêntica. Nós somos educados, criados e formados para adquirir bens materiais, para acumular bens materiais. Não estou dizendo que isso seja errado, ok? Apenas estou dizendo que a cultura ocidental, ela foca muito nisso. É errado? Não. Não é errado, é a cultura ocidental. E nós, como ocidentais, nós fomos educados para usar a nossa energia, a nossa inteligência, o nosso intelecto para acumular bens materiais. E isso, com relação à espiritualidade, é um grande obstáculo. Ao contrário dos orientais, que têm em sua cultura uma, 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 uma educação espiritual muito forte. O oriental, comparado com o ocidental, ele tem uma educação, até em casa mesmo, familiar. Ele tem essa cultura da espiritualidade muito forte, muito enraizada. O Zen budismo, ele se difundiu no Japão. O taoísmo, ele se difundiu muito na China, nasceu na China, né? A Índia, o budismo na Índia, o hinduísmo na Índia, no sul da China, no Tibete, o budismo tibetano. Então, o oriental, ele tem uma educação, ele tem uma cultura, até familiar, muito forte com relação à espiritualidade. No Ocidente, nós não temos isso. Aqui no Ocidente, tudo é muito voltado para a matéria, acumular matéria, criar mais matéria, gerar mais matéria, apego à matéria. E isso na mente ocidental, como é muito forte, quando o indivíduo ocidental, né, ele resolve buscar a espiritualidade, ele tem sim uma dificuldade maior com relação à espiritualidade. E foi o caso de Adyashanti, que é um ocidental americano. Né? Não existe nada no mundo mais materialista do que o americano. Não estou dizendo que isso é ruim. Só estou dizendo que a cultura americana é muito materialista. Então, ele teve muitos obstáculos internos para desenvolver a sua espiritualidade. E isso, não só Adyashanti, mas os ocidentais, nós temos esse grande obstáculo. Vencer essa nossa
mente, essa nossa psicologia, esse nosso ego muito preso à forma, muito preso à matéria, muito preso aos objetos, às coisas, né? Então isso é um obstáculo a mais no caminho da espiritualidade. E adiante, ele, aos 25 anos de idade, ele teve o seu primeiríssimo grande despertar, que eu chamo de insight espiritual. Eu gosto de usar esse termo. Ele teve o seu primeiro grande insight espiritual aos 25 anos de idade. E a partir desse primeiro grande insight espiritual, com 25 anos de idade, ele mudou a percepção dele da vida, ele mudou a sua maneira de perceber a vida, de interpretar a vida, de perceber a si mesmo, de interpretar a si mesmo. Ele mudou isso e passou a caminhar, a trilhar um caminho aí mais espiritual. E aí ele teve outros grandes insights espirituais que acabou transformando ele por completo. Deixa eu falar um pouco sobre essa coisa do despertar espiritual, ou do insight espiritual. É muito comum aqui no Ocidente a gente romantizar o caminho da espiritualidade. É muito comum a gente romantizar a espiritualidade. Tudo são flores, é uma comunhão com Deus, você entra num processo de êxtase espiritual, você vê mundos astrais, você vê seres astrais. A gente tem uma ideia romântica da espiritualidade. Deixa eu te falar uma coisa. Espiritualidade é o fim. Ponto final. Ponto final. O fim do seu mundo. Espiritualidade autêntica é o fim da vida como você conhece. E da sua vida em particular como você a conhece. É o fim. A espiritualidade autêntica, ela rompe todas as suas ilusões, todos os seus apegos. Você está super apegado ao seu corpo. Quando você adoece, o mundo acaba. Adoeci, o mundo acabou. Aí, aquele drama, aquele sofrimento, seu corpo vai morrer. Questão de dia, é uma questão de mais dias, menos dias. Mas aqui no Ocidente, aquelas pessoas espiritualistas, elas vão orar e pedir muita saúde, elas vão pedir um corpo forte, um corpo... E quando o corpo adoece, é o fim do mundo. Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Seu corpo vai morrer. A morte é necessária. É a morte que recicla a vida. A água, por exemplo. Observe a água no planeta Terra. Os oceanos, os rios, o sol, o calor do sol faz com que a água evapore. A água evapora, forma-se nuvens e depois a água retorna ao solo na forma de água líquida. Ela evapora como vapor, forma nuvem, ela volta para a terra como água líquida. Nesse processo, evaporar, forma nuvem, cai como chuva, como água líquida, evaporar, nuvem. Esse processo recicla a água, purifica a água. Seu corpo é matéria, acontece a mesma coisa. A matéria, chega um momento que... O que é a matéria? É a ligação entre átomos, é a ligação entre moléculas, é a ligação entre átomos. Você morre, as suas moléculas se desintegram, seus átomos se desintegram. Esses átomos vão formar outras coisas, outros seres. Esses átomos, a vida vai usar esses átomos para formar outros seres, outras coisas, outros objetos. Então, a matéria, ela precisa passar por uma reciclagem. Ela se desintegra. Você vive aí 80 anos, esse corpo aí vive 80 anos, 90 anos. E chega um momento que esse corpo precisa se desintegrar para que os átomos que formam esse corpo formem outras coisas. Inclusive, vão fazer parte de outros seres humanos que serão mais evoluídos do que você. Então, a morte é uma reciclagem.
A morte é uma reciclagem. Precisa acontecer a morte para outras formas de matéria surgirem, inclusive mais evoluídas, que é o caso das próximas gerações. Então, a espiritualidade aqui no Ocidente é uma espiritualidade impressionantemente materialista. É o indivíduo que vai orar ao Deus dele, o Deus que ele crê, a crença que ele tem, e vai pedir, só pede saúde, só pede boa sorte nos negócios. Eu não estou dizendo que isso seja errado, mas a espiritualidade autêntica, o foco é outro. O foco é o despreendimento. Seu corpo vai morrer. Por que ficar alimentando esse apego ao corpo? Não estou dizendo para você negligenciar seu corpo. Não. Não estou dizendo para você deixar de se alimentar bem. Pelo contrário, você precisa ter um corpo saudável, sim. Você precisa cuidar dele. Cuidar é uma coisa, ter apego é outra. Cuidar é uma coisa, ser obsessivo é outra. Seu corpo tem um prazo de validade. Não adianta você se espernear. Não adianta. Quando chegar o prazo dele, quando vencer o prazo dele, ele vai passar por esse processo de desintegração para formar outras formas de matéria. Então a gente tem uma espiritualidade romântica aqui no Ocidente. E a espiritualidade autêntica, ela é o fim do seu mundo. O fim do seu mundo para dar lugar ao mundo real. Para dar lugar a um mundo verdadeiro, que é o mundo da integração de tudo que existe no universo, que é um mundo uno, onde a unidade, uma única consciência é o que existe no universo. Você precisa, esse seu mundo que é formado por suas crenças, precisa dar lugar a um mundo real, que é o mundo da unidade. Aquilo que Jesus disse, eu e meu Pai somos um. O mundo da unidade, de uma única consciência. Se existe você e Deus, você está em ilusão. Se existe você e o universo, você está vivendo uma ilusão de separação. Só existe a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Jesus disse isso quando ele atingiu essa consciência una. Mas eu já estou fugindo aqui de Adyashanti. Deixa eu voltar. Então, eu gosto muito dos mestres ocidentais porque eles têm obstáculos que os orientais não têm. Então, você tem que empenhar muito mais energia, a sua busca tem que ser ainda muito mais fervorosa do que no Oriente. No Oriente você tem um ambiente muito propício, no Oriente você tem um ambiente muito favorável. As pessoas têm sempre tem um professor de espiritualidade, sempre tem uma pessoa que já medita há 40, 50 anos, conhece as técnicas de meditação, aí pode ajudar você. Aqui no Ocidente, nada disso acontece. Aqui existem uns pseudos professores que ficam falando um monte de besteira, né? As leis do sucesso espiritual, as leis usando o Kybalion para tentando associar o conhecimento do Kybalion com riqueza material. Não, vamos usar o Kybalion como força de atração, como lei de atração. É um monte de coisa que existe aqui no Ocidente que acaba criando mais problemas. Espiritualidade é você se desvincular do seu corpo, é você se desvincular de sua mente. Seu corpo e sua mente vão desaparecer. O quanto antes você tomar consciência disso, melhor. Sua mente desaparece com a morte. Sua personalidade desaparece com a morte. Ah, Isaac, mas e o espírito? Você conhece o seu espírito? Você sabe o que é o espírito? Você tem acesso ao seu espírito aí? Se não, você vai ter que descobrir isso dentro de você. Isso é espiritualidade autêntica. O que fica após a morte?
O que se mantém após a morte? O corpo não é, óbvio. A mente também não é. Sua personalidade é uma criação do seu cérebro. O cérebro morreu, a mente morre, a personalidade morre. Dura um pouquinho porque a mente, a personalidade, é energia eletromagnética. Então, essa energia eletromagnética, ela perdura um pouquinho após a morte. Um tempo, mas depois se desfaz. Então você precisa descobrir o que continua realmente após a morte. Isso é espiritualidade autêntica. Suas crenças não vão perdurar após a morte. Seus conceitos, suas ideias, seus achismos, tudo isso acaba com a morte. Então eu aconselho você, se você realmente está buscando uma espiritualidade real, a descobrir o que realmente se mantém após a morte, descobrir em vida. Descobrir isso em vida, porque após a morte, acabou você. Então eu tenho esse livro aqui, eu tenho mais livros do Adyashanti, mas eu fui procurar e uma triste descoberta, eu não sei onde foi parar meus livros do Adyashanti. Só encontrei esse aqui, que se chama O Despertar Autêntico. A luz está assim, dá um reflexo, né? O Despertar Autêntico. Como lidar com o fim do seu mundo? Esse subtítulo eu achei fantástico. Como lidar com o fim do seu mundo? Espiritualidade autêntica é o fim do seu mundo, como você conhece. Você acha que você é um corpo, você acha que você é uma personalidade, você acha que Deus é um ser superior que está em algum lugar vendo o que você faz. Você tem um monte de... Tudo isso são crenças. Seu corpo é uma crença. É difícil entender isso. Seu corpo é um pensamento. É muito difícil você entender isso. Por isso a espiritualidade autêntica tem que ser na prática. Não é só pensando, você tem que mergulhar em si mesmo. Você tem que meditar, você tem que ir no fundo para você descobrir uma realidade que transcende essa do corpo. Senão você só fica nessa espiritualidade rasa, que é o que a grande maioria das pessoas fazem. Mas voltando ao livro do Adyashanti, como lidar com o fim do seu mundo? Eu aconselho você aí que está buscando entender mais sobre espiritualidade, eu aconselho você ler esse livro. Esse livro vai te ajudar a você superar aí um monte de crença, de ideia ridícula que foram passadas para você sobre espiritualidade. Ok? Uma conversa direta e sem censura sobre a natureza da iluminação. Muito legal. Tá pequeno aqui, ó. Uma conversa direta e sem censura sobre a natureza da iluminação. Ótimo livro. Aqui tem uma foto dele. Tá jovem ainda aqui nessa foto. Hoje ele tem 61 anos, 62 anos. É esse cara sorridente aí, Adyashanti. Então, eu gosto muito dele, assim como gosto muito de George Gurdjieff, que foi outro ocidental que lutou arduamente, né? Ele lutou bravamente para atingir o seu despertar aí da espiritualidade, o seu despertar da consciência. Adyashanti não foi diferente. Aos 25 anos ele teve o primeiro grande insight espiritual e depois ele teve, a partir dos 25, depois dos 30, ele teve uma sucessão de insights espirituais. O insight espiritual é uma súbita compreensão, tá? Eu ia falar no início do vídeo, eu acabei colocando outras coisas. O que é o despertar espiritual, Isaac? O que é isso que você chama de insight espiritual? É uma súbita compreensão a respeito da natureza do universo e da sua própria natureza. Vou repetir. O despertar espiritual ou insight espiritual é uma súbita compreensão, porém muito, muito profunda, a respeito de sua real natureza e a respeito da natureza do universo. Essa compreensão
ela é tão profunda que ela vai alterar a percepção que você tem a respeito de si mesmo, do mundo, das pessoas, de tudo que o cerca. Esse insight ele é tão poderoso que ele vai alterar completamente a maneira como você percebe tudo e o seu comportamento vai mudar. E geralmente os mestres ocidentais, eles passam por uma sucessão de grandes despertares espirituais, uma sucessão de grandes insights espirituais. A cada insight, mais profundidade, mais compreensão, mais entendimento. A cada insight, maior a compreensão. E chega um ponto que essa compreensão é tão profunda que o indivíduo ele rompe completamente com a identificação que ele tinha com o corpo e com a personalidade. Ao romper essa identificação com o corpo e com a personalidade, ele se funde com algo maior. Como uma gota que cai no oceano. A gota tem uma individualidade. A gota tem uma dimensão, tem um determinado tamanho, tem uma certa individualidade. Quando ela cai no oceano, essa individualidade desaparece, se rompe e ela se funde ao oceano e se torna algo muito maior. É isso que acontece no momento exato da iluminação. Ok? Então o vídeo de hoje foi sobre Adyashanti. Vou pegar aqui novamente. Eu realmente aconselho você a... Eu estou virando o livro por conta da luz aqui, que está dando um reflexo. Eu não sei se para você, depois que... Para mim aqui está dando um reflexo. Eu realmente aconselho você a ler esse livro. Vai te ajudar bastante. De novo, uma foto dele. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.